Olá, meus queridos alunos do Colégio Praxis Flamboyant. Aqui quem vos fala é o professor de vocês, Thiago Mendonça, e iniciando os nossos trabalhos de regime de aulas não presenciais, né? Essa é a primeira videoaula. Eu coloquei no site da escola um vídeo explicativo, explicando como é que vai funcionar as nossas aulas, sobre o que eu vou falar, como é que nós vamos proceder. E inicia agora a nossa primeira videoaula. Bom, no vídeo explicativo vocês vão perceber que eu afirmei que nós iríamos abordar diferentes temas, né? Inicialmente falar sobre as histórias de alguns esportes, né? E eu coloquei história do atletismo, história do handebol, história do basquetebol e das Olimpíadas, visto que o nosso tema esse ano é as Olimpíadas, né? Vocês vão apresentar na Mostra Cultural sobre Olimpíadas, então já aproveito para deixar alguns conteúdos para ajudarem vocês, inclusive no momento da mostra e da Feira de Ciências, tá bom? Então, vamos dar início aqui à nossa aula sobre história do atletismo. Eu vou postar depois no site uma atividade, e aí na próxima aula vocês fazem essa atividade, que é um questionário sobre a história do atletismo. Alguma daquelas perguntas eu já vou responder aqui, não diretamente, mas na explicação vocês vão encontrar algumas dessas respostas. E o que eu não responder nessa aula, vou responder nas próximas. Mas, se você quiser se adiantar, você pode ir respondendo o questionário, pesquisando no Google. Eu deixei lá no site também um documento com links confiáveis para pesquisa para responder esses questionários. Então, vocês também podem acessar o site e ter acesso a esse documento. Em si, tratando de atletismo, pessoal, é muito importante ressaltar que a história do atletismo ela se confunde e tem uma relação muito forte com a história do homem, com a evolução do homem e com o surgimento das Olimpíadas, tá? E esse vai ser o assunto abordado nessa aula, tá? A relação que o atletismo estabelece com a história do homem, da humanidade e sua evolução, e com o surgimento das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos na Grécia Antiga, ok? Bom, como é que é estabelecida essa relação? Na pré-história, né, muito tempo atrás, muito, milhões de anos para trás aí, o homem ele era obrigado, para sobreviver, ele era obrigado a andar grandes distâncias para caçar alimento, né? Correr por períodos longos. Ele precisava saltar obstáculos, saltar fossos, rastejar, subir em árvores, saltar de grandes alturas, saltar grandes distâncias e arremessar objetos como paus, pedras, levantar grandes objetos como pedras grandes. E todas essas habilidades motoras, então, correr, saltar, arremessar e lançar, faziam parte da rotina da humanidade naquele tempo. Só que naquela época isso era uma questão de vida ou morte. Você não sobreviveria se você não soubesse fazer isso. Bom, o tempo foi passando, né? Na verdade, até a introdução da escrita é a pré-história. E depois vem a antiguidade. Mas antes da antiguidade, um pouco antes, né? Passado muito tempo, o homem passou a dominar mais essas habilidades, foi desenvolvendo melhor o seu pensamento, evoluindo mais, até chegar a um certo ponto
que ele parou de andar tanto, de caminhar muitas grandes distâncias ou correr por longos períodos. Por quê? Porque ele começou a se organizar em tribos e essas tribos passaram a ficar em lugares específicos, né? Fixar a tribo num lugar específico. E aí foi onde o homem também passou a dominar mais diversos tipos de plantação, que a gente chama de agricultura, né? Bom, e a partir desse momento ele não precisa mais andar tanto, correr tanto, se esforçar tanto para conseguir comida, porque ele passa a plantar a própria comida, né? Mas ainda assim, quando começa a se organizar em tribos, muitas tribos se tornam tribos rivais. Então, você acaba, a humanidade, né, as tribos acabaram por ter muitas disputas entre as tribos, né? Principalmente, por exemplo, uma tribo está num lugar onde a terra é ruim, o solo é ruim, não é bom para plantar, e tem outra tribo que está aqui numa terra boa, né, boa para plantar, que tem água, bastante água para beber, e aí essa tribo vai lutar com a outra para disputar um determinado local. Para isso era necessário que as pessoas estivessem fortes para o combate. E aí é nesse momento que os seres humanos eles passam a treinar, a fazer exercícios físicos, né, exercícios naturais para se tornarem mais fortes, utilizando essas mesmas habilidades: correr, saltar, lançar e arremessar. E aí, passado mais um tempo, né, essas tribos, onde elas se fixaram, passou a se tornar grandes cidades, né? E começar a surgir grandes civilizações, né? Grécia, Roma, por exemplo. E a partir desse momento, elas não entravam mais em conflito constante. Havia o conflito, houveram os conflitos, mas não eram tantos conflitos quanto antes. Bom, e aí de que maneira os seres humanos passam então a utilizar as habilidades de saltar, lançar, correr e arremessar? Eles passam a utilizar essas habilidades como celebrações. Celebração de uma boa colheita, celebração de novos ciclos, né? Vida, morte e celebração de rituais religiosos, né? E é aí que entram as Olimpíadas, porque os Jogos Olímpicos foram criados na Grécia Antiga com o intuito de adorar os deuses do Olimpo, né? E os atletas eram considerados semideuses, porque faziam feitos espetaculares utilizando o corpo. E o culto ao corpo era muito disseminado naquela civilização e naquela época. Não só naquela civilização, mas nas outras. E é aí que, então, as habilidades de correr, saltar, lançar e arremessar passam a ser utilizadas como forma de ritual, como adoração aos deuses, como culto ao corpo, comparando o homem com Deus, né? E então é nas Olimpíadas que surgem várias modalidades, surgem atividades que dão origem a alguns esportes que nós temos hoje, como por exemplo a corrida de carro. Ah, professor, mas existia carro naquela época? Não é esse carro que a gente tem hoje de motor a combustão, motor a combustível. São aqueles carros puxados por cavalos, cavalos de verdade, né? O animal. Então, é essa corrida de carro, né, que deu origem hoje ao automobilismo, por exemplo. Naquela época também
se tinha o arco e flecha já como prova das Olimpíadas, que deu origem ao arco e flecha que a gente tem hoje. A corrida de cavalo também existia já nos Jogos Olímpicos. Hoje não é uma prova olímpica, mas é um esporte, né? Bastante conhecido no mundo todo. Algumas lutas, né? A questão da luta enquanto esporte, né? Da luta enquanto atividade de lazer, de treinamento, também surge naquela época, durante os Jogos Olímpicos, né? A gente tem aí bem famosa a luta greco-romana, que tem origem lá nesse período onde as habilidades motoras eram utilizadas para celebrações de grandes festas. Então, pessoal, surge e também as provas de correr, lançar, saltar e arremessar. Elas surgem com os Jogos Olímpicos. Na origem dos Jogos Olímpicos já haviam essas provas de lançar, correr, saltar e arremessar, que deram origem às provas que tem no atletismo hoje, que deram origem ao atletismo de hoje, certo? Então, consegue perceber aí esse link, essa relação que o atletismo tem tanto com a origem das Olimpíadas quanto com a história da humanidade? Pois é, interessante, não é mesmo? Então, essa é a nossa primeira aula, né? História de Atletismo 1. Eu vou continuar a história do atletismo na próxima aula e mandar para vocês, quer dizer, postar no site o questionário, tá? Na próxima aula vocês já podem entrar lá no site que vai estar lá o questionário de vocês, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, dá uma pesquisada aí na internet. Acessa lá o site da escola, onde eu vou colocar os links confiáveis para vocês. E é isso. Belezinha? Valeu, tchau, tchau, falou e até a próxima aula.